chegamos ao terceiro módulo. No primeiro módulo, nós vimos sobre a diferença da puberdade e adolescência, falamos sobre o cérebro adolescente, algumas características da adolescência, e no segundo módulo, nós falamos mais sobre o relacionamento mães e filhos, e sobre o relacionamento de você mesma com o ser mãe. E agora, no nosso terceiro módulo, eu vou falar para você sobre alguns mitos da adolescência e como nós podemos tirar muitos proveitos deles e de algumas características exclusivas desse período. Vou começar falando de 3 mitos que atrapalham o nosso entrosamento com essa turminha. O primeiro dele é uma fase dificílima. É o que eu mais escuto. Ai, Renata, é a fase mais difícil. É a fase mais chata. Eles são aborrecentes. O aborrecente é uma coisa que eu não aceito. Eles são adolescentes, eles são jovens, eles estão construindo, como eu falei, eles ditam tendência, eles são a pura vida esparramada, jogada na nossa cara. Então, o que torna uma coisa muito difícil? Falta de conhecimento. Eu acredito que você, quando estava grávida, estudou tudo sobre a gestação, sobre os primeiros passos, o que você ia alimentar aquela criança. Você sabia que se você tivesse muito nutrida, aquele leite que chegaria para ele seria o melhor leite. Como que são os primeiros passos? Até onde a gente pode ir? Tira as coisas da sala ou deixa ele mexer em tudo? E aí o tempo vai passando, ele vai crescendo, ele não precisa tanto de você, e aí chega a fase da adolescência, onde ele está, sim, cheio de vontades, e isso é ótimo, cheio de vontade de viver, de experimentar. E por que é tão difícil? Você que está aqui comigo saiu na frente, porque eu sei que você aprendeu muito nesses 2 módulos que nós já tivemos. E agora a gente vai aprender mais ainda, porque você está disposta a ter cada vez mais conhecimento. Eu acredito que agora não seja tão difícil quando era no começo, não é mesmo? A segunda coisa, que é um mito muito grande, é que todo adolescente vai aprontar muito em todos os lugares que eles forem, ou relacionado a qualquer coisa. E a verdade, que a gente já viu, é que não é questão de aprontar, ele está experimentando. Vou dar um exemplo, o sexo. É uma coisa natural do ser humano. E na adolescência, onde eles têm a primeira experiência, pelo menos o primeiro olhar para aquilo ali. Quando eu falo experiência, não precisa ser o ato em si, mas o corpo já demonstra desejo. E aí eu te pergunto, você já levou seu filho ao urologista, sua filha ao ginecologista? Eles têm noção, eles sabem de verdade sobre as doenças sexualmente transmissíveis? Eles sabem dos riscos de engravidar, como que as coisas acontecem? Prevenção é a melhor coisa para que eles não aprontem tanto. Trabalhar com eles dentro da realidade. Explique sobre as coisas. O terceiro mito. Todo adolescente vai querer experimentar algum tipo de droga. Isso também não é verdade. Não é a maioria dos adolescentes que experimentam droga. A gente acaba confundindo isso porque é o que aparece nas mídias, o que aparece nas redes sociais, ou quando a gente conversa com o vizinho, com um amigo de um filho que está tendo algum problema, algum distúrbio, vamos colocar assim, dentro de casa. Mas a verdade é que a droga, seja para o adolescente, seja para o adulto, ela tira a gente da realidade. E o que a gente precisa entender é, o seu filho sabe o que é a realidade? Ele entende que o que passou, passou e a gente funciona e só vive daqui para frente? Isso tem que estar muito claro. Ele tem noção do que a vida espera? E se tratando de droga, que eu falei que a gente não vai entrar muito profundo nesse assunto, porque não é o nosso objetivo aqui, é sim fortalecer a sua relação com o seu filho, mas é questão de droga, uma coisa que eu oriento muitos pais é, você sabe sobre as drogas? Você sabe os efeitos que tem a maconha no corpo do seu filho? Que tem a cocaína, o LSD, o êxtase? É interessante que você procure. Lembra que eu falei quando você era criança, quando você era mãe de uma criança, que você foi lá e procurou saber sobre a melhor alimentação, as melhores nutrientes? Procure saber sobre as drogas.
Até para ver pequenos sinais no seu filho, e até mesmo para se ele chegar para você e quiser falar sobre isso, ou se você suspeita de alguma coisa, que o seu discurso não seja em cima do o filho da vizinha não deu nada na vida, né? Porque ele, você já viu, usa drogas, fulano não sei o quê. Tenha embasamento científico para falar com seu filho adolescente. Eles gostam de coisas concretas, explicações concretas. Combinado?